Boa noite. Queria começar agradecendo ao irmão Carlos por essa composição recente dele. 15 dias, mais ou menos. De fato, fazer parte da igreja do Senhor é fazer parte de um corpo de anjos de barro, né? Eu e minha esposa, desde que nos casamos, nós já nos mudamos 11 vezes e para diferentes cidades, diferentes estados, e não importa onde a gente vá, a gente sempre se sente em casa, né? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é feita por irmãos em Cristo. Sempre Deus providencia anjos para colocar no nosso caminho. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Eu percebi que vocês usam a NVI. Desde que conheci o pastor Joveci, que eu venho admirando essa igreja pelo testemunho, e eu já gostava dessa igreja, e quando eu descobri que a versão que essa igreja mais usa é a NVI, aí eu gostei mais ainda, porque a minha versão predileta, a tradução predileta que eu gosto mais é a NVI. Então já pedi ali a Bíblia dele emprestado para a gente ler e estudar aqui nessa tradução. Irmãos, ontem a gente começou a epístola de Paulo aos Efésios. Nós vimos que a mensagem de Efésios ela é basicamente a respeito da identidade do povo de Deus, a identidade do povo que se encontra em Jesus Cristo. Essa é a mensagem central de Efésios. Na primeira parte de Efésios, Efésios de 1 a 3, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso de uma maneira mais teológica. Ele vai apresentar quais são as bases, qual é a natureza da nossa identidade em Cristo, da identidade da igreja. E na segunda parte, o apóstolo Paulo vai mostrar, a partir do capítulo 4, como é que nós devemos viver, nos comportar de acordo com aquilo para o qual Deus nos chamou, de acordo com essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Ontem nós estudamos o texto de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar essa ideia da nossa nova identidade em Cristo, contando a nossa história, contando os principais fatos, os principais eventos que marcam aquilo que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, somos. Então, nós somos o povo eleito de Deus, Deus nos abençoou pela sua eleição, nós somos o povo redimido, o povo que foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo por intermédio do seu sangue, e que aprendeu que tudo deve convergir a Cristo, tudo deve apontar para Jesus, e nós somos o povo que olha para o futuro. Nós somos um povo que tem esperança. Quer você seja judeu, quer grego, não importa, todos nós agora esperamos em Cristo. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a razão da nossa vida. O apóstolo Paulo, então, termina o capítulo 1 com uma oração. Ele começa o capítulo 1 com um louvor a Deus, e ele termina o capítulo 1 com uma oração, enfatizando essas verdades. E ele termina o capítulo 1 falando da igreja, do senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja, que Deus deu a igreja para Jesus, que é o seu corpo. E a partir do capítulo 2, irmãos, o apóstolo Paulo, então, vai focar nessa questão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai focar a sua atenção em quem nós somos individualmente, na nossa identidade individual na igreja do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 3, na verdade, na segunda metade do capítulo 2 e no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar da nossa identidade enquanto comunidade,
dessa união que houve entre judeus e gentios. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Efésios 2, e nós vamos ler aqui Efésios 2 até o versículo 10. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. E amanhã, então, nós veremos a segunda metade do capítulo 2 e o capítulo 3. Então, se você tem aí a sua Bíblia, vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar. Amado Deus, graças te damos por aquilo que já entoamos a Ti e aos irmãos em forma de cânticos. E agora nós agradecemos por termos a liberdade e a oportunidade de abrir a Tua palavra. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender e viver isso que vamos aprender. Nós estamos diante de um dos textos mais preciosos das Sagradas Escrituras. De um texto, ó Deus, que desvenda quem de fato nós somos. Então, nessa noite, ó Deus, abre os nossos olhos para ver, para nós nos conhecermos como o Senhor nos conhece, para nos enxergarmos como o Senhor nos enxerga. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, todos nós temos uma identidade. Na verdade, eu tenho absoluta convicção de que todos vocês aqui possuem uma carteira de identidade. Por quê? Porque nós precisamos nos identificar. Nós precisamos dizer para as pessoas quem nós somos. As amizades começam assim, as relações começam assim, a sua relação no trabalho, a sua relação na escola, a sua relação no casamento. Então, nossa vida, ela gira em torno da nossa identidade. Nós precisamos dizer para as pessoas quem nós somos. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Se alguém, ou mesmo você, fosse escrever uma biografia sua, uma história da sua vida, qual seria o assunto da sua história? Qual seria o tema da sua vida? Quem que seria descrito? Quais seriam as características? Quais seriam os elementos centrais que iriam ser colocados na sua biografia, que iriam descrever quem você é? Qual é a sua história? Qual é a sua identidade? O fato, meus irmãos, é que à medida que nós nascemos e crescemos, nós buscamos nos identificar com algo. É uma luta, inclusive, de muitos pais
que torcem e trabalham para que os seus filhos, à medida que crescem e que se tornam adolescentes, eles não queiram se identificar com aquele grupo da escola que vive fazendo coisa errada. Eles querem que os seus filhos se identifiquem com aquele grupo, talvez, da igreja que anda corretamente. Então, todos nós temos esse anseio, esse desejo por nos identificar com algo, nos identificar com alguém, nos identificar com uma prática, nos identificar com um estilo de vida. Identidade faz parte, portanto, de quem nós somos. E o texto que nós acabamos de ler, ele é o texto que trata exatamente disso, da sua identidade, da minha identidade, de como Deus nos enxerga e como Ele quer que nós nos enxerguemos. Assim como ontem nós vimos a nossa história, esses fatos que marcam a nossa identidade, agora o apóstolo Paulo afunila e vai tratar de cada um de nós individualmente. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, essa daqui, Efésios 2, é a sua história. Precisa ser a sua história. Quem você é e como você se enxerga neste mundo, como você vive neste mundo, precisa ser a partir da sua compreensão desse texto. Da compreensão do que Deus quer que você olhe para você, Deus quer que você se entenda neste mundo. O texto que nós lemos, meus irmãos, ele fala exatamente, portanto, de quem nós somos, de como nós devemos nos enxergar em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele faz isso de uma maneira que lhe é muito peculiar, que lhe é muito comum. Ele faz isso lá em Romanos também. Ele começa a descrever a nossa história, a descrever a nossa identidade, não a partir de um ponto de vista positivo, mas a partir de um ponto de vista negativo. A partir do fato de que nós nascemos e crescemos pecadores. E depois, então, é que ele vai mostrar como isso, como essa transformação aconteceu em nossa vida, como é que nós podemos agora adquirir uma nova identidade em Cristo Jesus. Então, basicamente, essa é a divisão do sermão de hoje. Quem nós éramos e quem nós somos agora. Eu quero mostrar para vocês, a partir desse texto, a história da sua vida, a história da minha vida. Quem nós éramos e quem nós somos agora. E nós vamos começar aqui, meus irmãos, no versículo 1, onde o apóstolo Paulo apresenta quem nós éramos. E eu gosto muito da NVI, por causa disso, porque ela já começa acertando aqui. Se você tem a revista atualizada, ou a revista corrigida, o versículo 1 começa dizendo que ele vos deu vida, estando vós mortos. Não é assim? Só que essa expressãozinha lá no versículo 1, e ele vos deu vida, ela não está no texto original. Ela é emprestada lá do versículo 6, versículo 4, desculpe. Então, o apóstolo Paulo não começa o texto falando de vida. Ele não começa o texto falando de coisa boa. Ele não começa a sua história, a minha história, de maneira positiva. Ele começa dizendo, vocês estavam mortos. Então, veja bem, ele começa com essa má notícia de que aquilo que nos define sem Cristo, a palavra que nos define é morto. Vocês já viram quando um jornal, um repórter de um jornal vai entrevistar uma pessoa na TV, e ela então coloca ali embaixo o seu nome, e embaixo ela vai colocar algo que lhe define.
E o que é que eles geralmente colocam? A sua profissão. Porque eles entendem que o que lhe define é o seu nome e a sua profissão. Agora, se Deus, ou se o apóstolo Paulo fosse o repórter, ele iria colocar o seu nome e embaixo ele iria colocar morto, caso ele estivesse entrevistando alguém que não tem Cristo. Porque essa é a palavra que define alguém sem Cristo. Ele está morto. E a morte na Bíblia, meus irmãos, a ideia de morto nas Escrituras sempre é carregada com algo de separação. Então, a morte física, ela é a separação do corpo com a alma. A morte eterna é a eterna separação, a eterna perda de união e comunhão entre o homem e Deus. E essa morte aqui, ela significa o quê? Essa morte aqui fala da nossa separação com Deus. Nós estamos, por natureza, mortos, separados do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que nós estamos vivendo não em Deus, mas em transgressões e pecado. Essa é uma ideia que já vem lá do Antigo Testamento, meus irmãos. O profeta Isaías disse: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando Adão pecou contra Deus, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, e Deus veio então ao jardim para passear com eles, o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. Isso já é uma exibição de que o homem não consegue mais olhar para Deus e querer ter comunhão com Ele. O homem agora, ele vive na esfera do seu pecado. Ele vive na esfera daquilo que ofende a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo usa a palavra transgressões e pecado. O homem transgride a lei de Deus e o homem não quer servir ao seu Criador. Ele quer então viver da sua própria forma. Quando o texto, portanto, está dizendo que os homens estão mortos, ele está avisando que todos nós, por causa do nosso pecado, somos alienados do nosso Deus. Existe uma barreira que separa-nos do nosso Criador. E o nome dessa barreira é o pecado. Imagine duas esferas, dois círculos, dois conjuntos. O conjunto daqueles que têm Deus em sua vida e o conjunto daqueles que não têm Deus em sua vida. Então, se Deus não faz parte da sua vida, como essas pessoas vivem? Elas vivem em pecado. Elas vivem de uma forma que ofende a Deus, que ofende ao seu Criador. Então, essa é a perfeita definição de todos nós na nossa história. Todos nós, antes de nos encontrarmos com Cristo, isso é o que descreve quem nós éramos. Essa é a marca da identidade do homem. Quando Deus olha para a humanidade, ele vê pecado. Ele vê pessoas alienadas, pessoas que só querem viver para a sua própria glória e para o seu próprio prazer. Então o apóstolo Paulo, ele vai prosseguir mostrando aqui um pouco sobre o caráter daqueles que vivem mortos. Daqueles que vivem mortos é uma contradição, daqueles que são mortos. Veja que o versículo 2 começa nos quais costumavam viver. E a ideia aqui de costumar viver, meus irmãos, ela é emprestada da cultura e da tradição judaica. Os judeus, eles tinham um livro chamado Halaká. E Halaká basicamente significa andar, ou a forma de viver. E esse livro, ele descrevia o estilo de vida que você, como parte do povo de Deus, deveria cultivar.
Então o apóstolo Paulo, ele pega essa ideia para descrever qual é o estilo de vida de alguém que se identifica, ou que é identificado por Paulo aqui, por Deus, como um morto. Como é esse estilo de vida? Como é que essa pessoa se identifica publicamente? O que é que ela externaliza de si? E o primeiro elemento que Paulo descreve aqui é que essas pessoas, elas seguem o mundo. Veja que ele diz, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Mundo, meus irmãos, no Novo Testamento, ele geralmente descreve a presente ordem pecaminosa. Esse sistema pecaminoso, esses padrões morais que pairam sobre todos nós. Mundo, basicamente, é uma ordem sem Deus. É a ordem que é composta por uma série de ideias que não levam em conta o que Deus acha. Então, desde uma pessoa como Hitler, que tem uma ideia de matar judeus por uma questão ideológica ou econômica, até uma pessoa que pode estar ajudando um pobre, ambos podem estar agindo com ideias mundanas. Por quê? Se a motivação dessas pessoas, elas não são baseadas em Deus, se essas pessoas não fazem isso por Deus, elas fazem isso por ideias pecaminosas, por motivações pecaminosas. Então, agir de acordo com o mundo é agir de acordo com as ideias deste mundo mau, que nós poderíamos alistar aqui coisas do tipo: você nasceu para ser feliz. Não deixe ninguém dizer o que você deve fazer. Você tem que fazer o que você acha que deve fazer. O mundo hoje, meus irmãos, se tornou muito maior. Antigamente, os pastores, os pais lutavam para que os seus filhos, os membros da igreja, não fossem para o cinema. Porque o cinema é a porta, é o grande professor do mundo. Hoje em dia, isso está em todo canto. Está no cinema, está nas novelas, está nos seriados. E aí está nas redes sociais. Então você entra em muitos perfis nas redes sociais de crentes e você percebe que as ideias, as imagens, a mola mais influenciadora da história de muita gente é o mundo. São as ideias deste mundo, os padrões que este mundo estabelece, os padrões que esse mundo estabelece para as relações, o que esse mundo estabelece para a riqueza, para o casamento, para a amizade, para o que você deve fazer com o seu corpo, para o que você deve fazer com as suas roupas, para o que você deve fazer com o seu tempo, o que você deve fazer antes de você morrer. Tudo isso, todas essas ideias, esse corpo de ideias, marcam o que é o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, ele diz que nós não devemos nos acomodar ao esquema deste mundo, ao esquema desta era. Então o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão mortos, eles seguem o curso, seguem a forma de viver deste mundo. Além disso, além de serem mundanos, eles seguem a Satanás. Veja que ele diz, o príncipe da potestade do ar. Note que quando o apóstolo Paulo vai descrever Satanás, ele chama Satanás de príncipe. Por que ele chama Satanás de príncipe? Porque a palavra que traduzida por príncipe, irmãos, ela tem a ideia de governante, de alguém que é autoridade. Então, quem é que manda nesse mundo?
É o diabo. O apóstolo João diz isso, que o mundo inteiro jaz no maligno. Quem está por trás de todas essas ideias é o diabo. Quem está por trás de tudo isso que a gente mencionou, quem coloca essas ideias na cabeça, quem coloca essas ideias do tipo, você agora vai matar esses judeus porque eles são do mal. Até ideias do tipo, ajude os pobres, mas tire uma foto e poste no seu Instagram. Quem divulga essas modas, essas ideias, quem está por trás de tudo isso é Satanás. E aí isso nos mostra, meus irmãos, que quando nós seguimos o curso deste mundo, nós estamos seguindo a ordem de um governante. Nós estamos nos submetendo. Quer você esteja consciente disso, quer não, você está se submetendo a Satanás. E o apóstolo Paulo diz que ele é um espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. E uma curiosidade aqui para vocês, a palavra traduzida aqui por atuar é a palavrinha grega. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, que vocês têm um pastor que prega bem a palavra, então ele nunca vai dizer que o Novo Testamento foi escrito em latim, né? Eu já fui numa igreja que eu perguntei, o Novo Testamento foi escrito em quê? Muita gente disse latim, viu, pastor? Mas, enfim, a palavrinha grega traduzida aqui é a palavrinha energel, que significa, basicamente, energizar. Aquele que motiva, que energiza, que anima alguma coisa. Então, o que Paulo está dizendo é que Satanás ele é aquele que energiza, que motiva, que anima este mundo a viver da forma que ele vive. Ele é o grande motivador. Ele é aquele que está por trás. E o mais interessante disso tudo é que a grandiosa maioria das pessoas sequer tem consciência de que é ele que está por trás. Se você sair por aí perguntando, você segue a Deus ou você segue o diabo? O que você acha que as pessoas vão dizer? Eu sigo a Deus, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para as outras pessoas. E quem é que colocou na cabeça dessas pessoas? Quem é que teve a ideia de dizer que aquilo que define se nós somos pessoas de Deus é aquelas listinhas? Lembram que os fariseus faziam isso? Lembram? Os fariseus faziam isso. João capítulo 8, quem Jesus disse que eles serviam? Quem era o pai dos fariseus? Era Satanás. Então, quem está por trás do mundo é Satanás. Então, a pessoa que é morta, ela é mundana, ela segue a Satanás, mas também ela segue a sua carne. O apóstolo Paulo diz, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Carne, meus irmãos, é a forma do Novo Testamento, especialmente do apóstolo Paulo, se referir a essa natureza que nós herdamos do nosso pai Adão. Essa natureza que nos dá um ímpeto para querer fazer o que o mundo diz e o que Satanás nos orienta. Gálatas 5,19 fala das obras da carne. Essas são as obras típicas dessa natureza irregenerada. Obras de confusão, obras de egoísmo, obras que são baseadas no nosso amor excessivo a nós mesmos. Veja que o apóstolo Paulo aqui ele diz que nós vivíamos para satisfazer a vontade da nossa carne.
Então, a pessoa que é morta, ela tem a sua vontade, as suas decisões sujeita ao pecado. Tudo o que ela decide fazer, tudo o que ela faz sujeita à sua natureza pecaminosa. Ela faz sujeita a esse ímpeto pecaminoso dentro dele. Então, note, meus irmãos, que o homem morto, ele possui um senhor, que é Satanás, ele possui um padrão de vida, que é o mundo, e ele possui uma vontade, uma decisão, que é pecaminosa. Essa é a descrição bíblica de quem nós éramos por natureza. É isso que o apóstolo Paulo diz. E éramos por natureza merecedores da ira. Nós éramos os filhos, os herdeiros da ira de Deus. Irmãos, vocês já ouviram aquela história, uma história bem comum, de uma pessoa que ela nasceu pobre, e ela sempre foi pobre. Na infância ela comeu mal, ela dormia numa cama ruim. E aí, de repente, quando ela cresce, ela consegue um trabalho, ou alguma coisa acontece que ela enriquece. No que ela enriquece, ela lembra que ela já foi pobre. Ela lembra dos sofrimentos que passou. E por isso ela vai usar a sua riqueza com mais responsabilidade. Agora, aquela pessoa que sempre foi rico, os pais deram tudo, o menino queria um videogame, o pai dava um videogame, o menino queria uma bicicleta, o pai dava uma bicicleta, o menino queria isso, os pais davam, ele sempre foi rico, e aí quando ele completa 18, 20 anos, ele continua rico, e aí ele pega o seu dinheiro e vai torrar com curtição, vai comprar um carrão, vai comprar aquelas roupas caras e tudo. Por quê? Porque ele não valoriza o dinheiro, porque ele sempre teve o dinheiro. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, meus irmãos, a nossa correta compreensão de quem nós somos depende da nossa correta compreensão de quem nós éramos. Há uma frase muito famosa, eu não lembro aqui de quem é, que Cristo só será doce para você se o pecado for amargo. Veja que o texto aqui não nos diz que o problema do homem é que o seu casamento vai mal, que o problema do homem é a falta de dinheiro. Veja que o texto aqui não diz que o problema que o homem precisa resolver, ou que Deus precisa resolver do homem, são esses problemas que hoje em dia as pessoas dizem que têm. Se você sair por aí perguntando para as pessoas qual é o seu principal problema, o que você acha que as pessoas vão dizer? Ah, eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho um problema na minha criação de filhos, eu tenho problemas no meu trabalho, eu tenho problemas para pagar minhas contas, eu tenho problemas financeiros. Só que o nosso problema, por natureza, ele é muito maior do que isso. Ele é muito mais grave. Porque o homem é descrito aqui como um inimigo de Deus. Ele não quer Deus em sua vida. E ele tem prazer, consciente ou inconscientemente, de fazer aquilo que ofende ao seu Criador. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que eles são caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E essa é a perfeita descrição, meus irmãos, do mundo em que nós vivemos, que ri do pecado, que se diverte com a maldade. As suas vontades, a vontade do homem é contrária à vontade de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, não podemos olhar para quem nós éramos e dizer que quando nós encontramos a Cristo, a nossa vida
melhorou. Que você era uma pessoa boa. Só faltava Jesus. Não. Você talvez fosse uma pessoa socialmente boa. Talvez você fosse uma pessoa criminalmente boa, digamos assim. Nunca teve um processo. Mas diante de Deus, diante dos olhos do nosso Criador, que conhece o que se passa na sua cabeça, que conhece o que se passa no seu coração, você era qualquer coisa, menos uma pessoa boa. Menos isso. Então, o seu encontro com Jesus não melhorou a sua vida. Porque você não tinha vida. Você era morto. E um detalhe interessante, meus irmãos, que eu preciso comentar aqui, é o seguinte: que saída existe para o homem? O que o homem poderia fazer em favor de si mesmo? Uma pessoa que tem a sua vontade sujeita à carne, ao seu pecado, o que essa pessoa poderia fazer em favor de si mesmo? Uma pessoa que tem a sua vontade sujeita à sua carne, e então ela escuta falar de Deus e de Jesus Cristo, que liberdade essa pessoa teria para aceitar ou para crer em Jesus Cristo? Então, eu estou mencionando isso porque esse é um texto decisivo em muitas convicções da nossa teologia. Vocês sabem que existe esse debate, né? Entre calvinistas, arminianos e outras escolas. Mas veja, eu não estou aqui, não coloquei aqui uma frase de Calvino, de Armínio, não. Só está aqui eu, você e as Escrituras. E o que o apóstolo Paulo ensina aqui é que a nossa vontade, ela é sujeita à carne. E que nós vivemos em uma esfera sem Deus. Nós não queremos Deus. O que nós queremos é a satisfação da nossa carne, dos nossos desejos. Então, que saída existe para o ser humano? Que saída existe em nós mesmos? A resposta é nenhuma. E é por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo começa o versículo 4 com as duas palavras mais preciosas da sua carta aos Efésios. Repitam para mim que palavras são essas. As duas primeiras palavras do verso 4. Todavia, Deus. Todavia, Deus. Quem foi atrás de Abraão, meus irmãos? Deus. Quem foi atrás de Moisés? Deus. Quem foi atrás de Davi no meio daqueles animais? Deus. Quem foi atrás de você quando você vivia perdido nesse mundo? Deus. Deus veio em nosso socorro. E aí a nossa história começa a mudar. E aí nós entramos em uma outra parte da nossa história, que na verdade não é muito nossa, vocês vão ver. Todavia Deus, por que Deus veio em nosso socorro? Todavia Deus, sabendo que o fulano era uma pessoa boa, mas tinha dificuldades no seu casamento, ele precisava melhorar de vida. É isso? Não. Todavia, Deus, sabendo que de Jesus você é o centro e que, portanto, você tem valor. É isso? Não. O apóstolo Paulo não era humanista. Todavia, Deus, que é
rico em misericórdia. Um Deus que olha para nós, meus irmãos, e que precisa ser rico em misericórdia para vir em nosso favor. É porque nós éramos ricos em maldade. Mas, pastor, eu sempre fui uma criança tão boa. Eu obedecia a minha mãe, obedecia meu pai, eu obedecia a tia da escola, eu era pessoa tão boa. Para Deus não, meu amigo. Para Deus não. Para Deus você era um adúltero. Alguém que Deus lhe criou. Deus criou você, lhe deu a vida, lhe colocou nesse mundo. E à medida que você cresce, tudo que você fazia por si mesmo. Se você era obediente aos pais, era por si mesmo. Se você era bonzinho na escola, era por si mesmo. Nada de Deus, nada para a glória de Deus. Isso é traição, isso é rebeldia, isso é adultério. Você gosta de ser traído? Quem aqui já foi traído? Você gosta de ser traído? Então, imagine aí. Imagine que você tem a sua esposa, e aí a sua esposa lhe troca por outro homem. E aí você fica sabendo que ela tentou outro homem, e ela não deu certo, ela foi mal no casamento lá com outro homem, e aí então ela vai para outro homem. E ela começa então um processo onde ela vai para vários homens. E ela dorme com vários homens. Ela tem vários homens na sua história, na sua vida. E depois que ela se dilude com todos os homens, ela volta para você. E aí, como é que você a recebe? Tem que ser muito rico em misericórdia. É ou não é? Pois é isso, pessoal. Deus é rico em misericórdia. E por causa do grande amor com quem nos amou. Por que Deus nos amou, meus irmãos? Por que Deus decidiu predestinar você em amor, como ele diz em Efésios 1? Você sabe a resposta disso? Eu não sei. Por que Deus decidiu me amar? Eu não sei. E o apóstolo Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não apenas nos ama, como Ele nos deu Jesus, sendo nós pecadores. A maior demonstração de amor que você e eu poderíamos receber de alguém, nós já recebemos do nosso Deus. Deus nos ama e por isso Ele veio em nosso favor. Então o apóstolo Paulo diz, pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos por Deus. Agora a nossa história começa a mudar. Deus é rico em misericórdia, Ele nos ama. E então Ele vem e nos salva da nossa vontade. Deus nos salva desse mundo, de Satanás. Deus nos salva de quem nós éramos. Deus nos resgata disso, por meio do sangue de Cristo, que é mais poderoso do que o mundo, do que a carne, do que o diabo. Ele então liberta-nos. Ele nos arranca desse domínio. Ele nos salva. E Ele agora nos coloca em condições de enxergar quem nós somos agora. E quem nós somos agora? Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele nos deu vida com Cristo. Veja, meus irmãos, o que você pode fazer em favor de si mesmo? Nada. Então o que é que Deus fez? Ele lhe deu Jesus. Ele lhe deu Jesus que tem vida. E agora Jesus, Ele pega você e coloca junto de Cristo.
Ele identifica você com Jesus, de tal forma que quando Ele olha para você e quando Ele olha para mim, Ele não nos vê mais na capa. Ele vê Jesus. Ele olha para a história da nossa vida, para a capa da história da nossa vida, e não está lá a nossa foto. A foto que está lá é a foto de Cristo. Porque Cristo começa uma nova história em nossa vida. Agora, nossa vida é uma vida com Jesus Cristo. E nós então herdamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Aquilo que Cristo fez é transmitido para nós. O apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida com Cristo. Então, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, a vida de Jesus passa a ser sua. A morte de Jesus passa a ser sua. A ressurreição de Jesus passa a ser a sua ressurreição. E quando Jesus é assunto aos céus para viver na presença do Pai, isso passa a ser seu também. É uma nova vida. A sua vida não melhorou. A sua vida ela foi transformada. Você agora não é mais um filho de Adão. Você agora não é mais um herdeiro do que Adão fez. Você agora é um herdeiro de Jesus Cristo. Agora a sua identidade está em Jesus Cristo. É em Cristo que você deve se enxergar. Se o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelo perdão, é perdão que você tem. Se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para uma nova existência, é isso que você tem. Se o Senhor Jesus Cristo foi para a presença do Pai, é isso que você tem. Você tem Deus em sua vida. Agora, meus irmãos, todos vocês têm a melhor vida que vocês poderiam ter. Porque vocês já têm o que vocês mais precisam, que é Deus. Já ouviram aquela frase que o melhor de Deus está por vir? Ela tem o seu fundo de verdade, porque Jesus está por vir, né? Mas o melhor de Deus já veio. Então deixe-me dizer aqui para você. Satanás vai trabalhar muito para que você não se enxergue dessa forma. Satanás vai trabalhar muito para que você se enxergue como alguém bom, que depende de si para a própria salvação, como alguém que se acha melhor do que os outros, porque eu faço isso, o fulano não faz. Ah, porque eu oro todos os dias, o fulano não ora. Porque eu evangelizo, o fulano não evangeliza. Então, vem essa ideia, eu sou bom, eu sou melhor do que os outros. Em contrapartida, Satanás também vai trabalhar na sua mente, para que você se veja como um derrotado. Para que você fique se questionando, eu sou pecador, eu sou ruim. E você fica com esse sentimento terrível. Você se enxergar como uma má pessoa, uma pessoa ruim. Eu não consigo, eu sou falho. Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo nada disso. É isso que Satanás quer que você pense, que você é um derrotado. Mas você não é um derrotado. Você não é. E eu não estou falando aqui de vitória financeira. Eu não estou falando aqui dessas vitórias pregadas por aí. Eu estou falando de vitória espiritual, meus irmãos. Saiba disso. Que diante de Deus, se você tem a Cristo em sua vida, você tem Jesus, diante de Deus, Ele enxerga Cristo em você.
E o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz. Nós somos pessoas que Deus decidiu amar. Lembre-se, você não precisa do amor dos homens. Você não precisa vencer na vida, ter a melhor profissão, ter o melhor carro. Você não precisa de nada disso. Se você alcançar isso, tudo bem, mas você não precisa de nada disso. Então, se essas coisas não vierem, não dê lugar para que Satanás diga que é porque Deus não ama você, que é porque você é um derrotado, que é porque os outros são melhores do que você. E da mesma forma, se tudo isso vier, não ache que é porque você é melhor do que os outros, porque você é uma pessoa boa, porque você é mais merecedor do que os outros. Não, meus irmãos. Como o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nossa vida, portanto, se resume a Jesus. A nossa união com Cristo na sua obra. E o apóstolo Paulo conclui aqui no versículo 7 dizendo que Deus fez isso para mostrar a riqueza da sua graça que ele demonstrou para nós em Cristo Jesus. E que nós recebemos isso, meus irmãos, unicamente pela fé. Veja, como é que uma pessoa pecadora pode fazer algo para receber algo, uma recompensa de Deus? Ela não pode. Por isso que não pode ser de obras. Ela precisa ser de um ato de fé. Quando Deus nos alcança, o resultado natural disso é que nós recebemos. É como se você fosse um mendigo que foi alcançado por alguém que lhe ama. E essa pessoa lhe envolve com o seu amor e convence você de que a única coisa que você vai fazer ali é simplesmente se agarrar em mim, que eu levo você, que eu cuido de você a partir de agora. E isso é o que é a fé. Nós nos agarramos a Deus e vamos viver com Deus a partir de agora. Não por obras, não porque nós somos bons, mas porque Deus nos fez novas criaturas. Então, meus irmãos, eu queria encerrar dizendo para vocês que a nossa identidade precisa ser encontrada em Cristo. Você não é valioso, Cristo é valioso. E Deus deu tudo isso para você. Se agarre a Cristo. Se apegue ao Senhor Jesus Cristo. A sua vida, ela fala de Cristo. Se sua vida fosse contada em um livro, a história desse livro seria sobre Jesus? O que Jesus tem feito por você? A história da sua vida é sobre Jesus? É assim que você se enxerga? Eu vivo para Jesus. É assim que nós devemos nos enxergar. Essa é a nossa identidade. Na sua carteira de identidade está lá a obra de Cristo por você. Então, vamos viver de acordo com essa obra. Amém? Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esse texto precioso da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Como um povo salvo, alcançado por Jesus Cristo. Não nos deixe, ó Deus, viver para nós mesmos. Nos ajuda a viver para Jesus. Querer ser como Ele, andar como Ele andou.
amar como Ele amou. Que Jesus seja que a nossa imagem seja a imagem de Cristo. Que as nossas redes sociais falem de Jesus. Que as nossas roupas, que o nosso casamento, que os nossos criação de filhos, que o nosso trabalho, tudo exiba Jesus Cristo. Eu te rogo, ó Deus, que se há alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou essa salvação, essa nova vida, que haja salvação nessa casa. Que o Senhor, ó Deus, com o teu poder amoroso e a tua rica misericórdia envolva essa pessoa nesse amor. E que pela primeira vez na história de sua vida, ela perceba a largura, a profundidade, a grandeza do amor de Cristo, expresso na cruz do Calvário, e tenha o perdão dos seus pecados e viva eternamente contigo. É o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.